Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 15 de agosto. Rio e Brasília suspendem a aplicação de Coronavac nas crianças de 3 e 4 anos por falta de doses. A polícia de Goiás investiga a morte de um homem depois que ele foi colocado dentro de um carro da PM. Mais de 7 mil imóveis continuam interditados em Petrópolis, 6 meses depois das chuvas devastarem a cidade. E ainda, hoje é dia da padroeira de Belo Horizonte. São muitas as homenagens a Nossa Senhora da Boa Viagem. É agora no Brasil TV. Muitas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e Brasília, estão suspendendo a aplicação da vacina contra a Covid para crianças de 3 e 4 anos. Isso por falta de doses. Das 5.700.000 crianças que poderiam ter sido vacinadas com a Coronavac, contra a Covid nessa faixa etária, só 3.800 tomaram as 2 doses até agora. A mãe diz que essa carinha de choro é novidade. Mês passado, quando recebeu a primeira dose, a Joana não derramou uma lágrima sequer. Mas foi por pouco que a Joana não vacina. Como o estoque de Coronavac está acabando na cidade do Rio, só as crianças que vieram para a segunda dose estão recebendo o imunizante. Assim que liberou, eu já trouxe. Estava ansiosa. O Ministério da Saúde autorizou a vacinação em crianças entre 3 e 4 anos há um mês. E a vacina utilizada nesses pequenos, por recomendação do Ministério, é a Coronavac. E por conta dessa falta de doses de Coronavac, muitas cidades brasileiras, como o Rio de Janeiro, tiveram que suspender a vacinação de crianças entre 3 e 4 anos. Especialistas ouvidos pelo Jornal Hoje disseram que faltou planejamento do Ministério da Saúde. Quando se imagina o licenciamento de uma vacina, há que se ter com antecedência uma previsão de compra. Isso, infelizmente, não foi feito. Quando a Anvisa autorizou a vacinação, não havia mais estoque da vacina no Brasil. Doses residuais em alguns estados e municípios foram dispensadas para iniciar o esquema, mas insuficientes para atender as mais de 5.700.000 crianças que nós temos nessa faixa etária. O ministro Marcelo Queiroga disse hoje que o Ministério está negociando com o Instituto Butantan, responsável pela fabricação da Coronavac. Se eu adquiro vacina demais, o que vai acontecer? Essas vacinas não serão aplicadas e elas vão vencer. No outro dia, está lá, em todas as manchetes dos jornais, que o Ministério da Saúde deixou vencer vacina, que é um absurdo. O Butantan ainda não tem condição de entregar, essas vacinas. Eu acredito que ele só consiga entregar isso em setembro, na primeira semana de setembro, primeira quinzena de setembro. E no Distrito Federal, a vacinação para os pequenos está suspensa desde o dia 3 de agosto. Em São Paulo, dos 645 municípios, apenas 26 estão imunizando crianças de 3 e 4 anos. E em algumas cidades, só as crianças que têm comorbidades, como na capital, onde cerca de 7 mil receberam a primeira dose até agora. Números do Localiza SUS do Ministério da Saúde mostram que 288 mil crianças de 3 e 4 anos receberam a primeira dose até a última sexta-feira no Brasil inteiro. E apenas 3.800 crianças foram vacinadas com as 2 doses em todo o país. No Rio, 40 mil crianças entre 3 e 4 anos foram vacinadas até agora com a primeira dose. 30% do público total dessa idade. O Arthur, de 4 anos, podia ser mais um integrante da turminha dos vacinados, mas como não tem Coronavac para a primeira dose, hoje só os irmãos mais velhos puderam vacinar. O caçula ficou sem. Cadê a vacina, Arthur? É que eu não vou tomar hoje. Hoje não, fala com ele. Hoje não. Hoje não? Por que, Arthur? Você tá com falta. Tá em falta. E quando é que volta, Arthur? Te falaram? Não. Não? No Rio Grande do Norte, 11 municípios também precisaram suspender a vacinação de crianças de 3 e 4 anos por falta de doses. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte. De acordo com a CESAP, há uma previsão da chegada de novas doses, mas somente para o mês que vem, em setembro. De acordo com a Secretaria, foi solicitado mais 90 mil doses ao Ministério da Saúde. No RN, os municípios que suspenderam a vacinação são Veracruz, Montanhas, Serra de São Bento, Tibau do Sul, Lajes Pintadas,
Lagoa de Velhos, Senador Eloy de Souza, Jaçanã, Japi e Parnamirim, a terceira maior cidade do Rio Grande do Norte. Em nota, o Instituto Butantan afirmou que enviou 3 ofícios ao Ministério da Saúde com propostas de venda da vacina Coronavac desde a aprovação da Anvisa para aplicação em crianças a partir de 3 anos no dia 13 de julho. Ainda de acordo com o Butantan, o Instituto não recebeu a resposta oficial do Ministério. O Butantan diz que está em processo de importação do insumo farmacêutico ativo para produzir o imunizante caso o Ministério da Saúde oficialize a contratação. A previsão de entrega das doses de Coronavac é para a segunda semana de setembro. Vamos falar agora de violência. A polícia investiga a morte de um rapaz de 25 anos na madrugada de sábado, depois de uma festa universitária na Pedreira Paulo Leminski, que fica em Curitiba. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná para apurar se foi um acidente ou um homicídio. Felipe Lourenço, de 25 anos, participou de um festival de música no sábado à noite na Pedreira Paulo Leminski, um dos cartões postais de Curitiba. As imagens de câmeras de segurança do local mostram o momento em que Felipe pula um muro. Ele estava do lado de fora da pedreira e vai para dentro. Ele cai, depois se levanta e as imagens também mostram o jovem correndo quando o evento já tinha terminado. Em seguida, ele vai em uma direção escura, sem saída. Felipe foi encontrado dentro de um lago, em uma área de acesso restrito. Foi levado até uma unidade 24 horas, mas não resistiu e acabou morrendo. Um local ali que inclusive tinha uma barreira que a gente acredita que a vítima tenha pulado, né? E ali tem um pequeno penhasco que dá lá embaixo no lago. Então nós acreditamos aí que possa ter ocorrido, aí a vítima pode ser que tenha ultrapassado essas barreiras e caído ali no lago. No domingo, familiares e amigos de Felipe Lourenço fizeram um protesto em frente à Pedreira Paulo Leminski e eles pedem que o caso seja investigado. Em nota, a produtora de eventos Muvuca informou que lamenta o caso, que as imagens de câmeras de segurança não mostram confronto ou agressão e que o jovem caiu em uma área de acesso restrito. O homem foi morto depois de ser colocado dentro de uma viatura da PM. O corpo dele foi localizado numa estrada de terra em Goiânia. O caso aconteceu na quinta-feira, mas as imagens foram divulgadas no fim de semana. Olá, Marcelo. Henrique Alves Nogueira tinha 28 anos. Na última quinta-feira, câmeras de segurança registraram o momento em que ele deixou o carro para consertar numa oficina em Goiânia. Ele sai do estabelecimento a pé e de mãos vazias. Outras câmeras mostram o caminho que Henrique fez de volta para casa. Até que no meio da rua, ele é abordado por uma equipe do Tático, da Polícia Militar. Os PMs descem com a arma em punho e Henrique já coloca as mãos para cima. A revista durou alguns segundos. Por 5 minutos, Henrique e 3 policiais ficam conversando, até que os PMs decidem levar Henrique. Eles arrastam o homem para a viatura. Henrique tenta resistir, mas é colocado dentro do camburão. Os PMs embarcam e vão embora. A família passou dias sem conseguir contato com Henrique e até registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento. Mas às 11 da noite da mesma data, o corpo dele foi encontrado numa estrada de terra, com vários ferimentos, principalmente no rosto, e sinais de tiros. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Segundo a polícia, Henrique já tinha passagens por tráfico e roubo. Marcelo. Em nota, a Polícia Militar de Goiás declarou que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta e que o caso vai ser apurado com o rigor devido. A polícia busca pistas do homem que atropelou e matou um rapaz de 20 anos na porta de uma balada que fica na zona sul de São Paulo. As imagens das câmeras de segurança registraram o momento desse crime. A polícia continua trabalhando, o trabalho agora é exatamente esse que você falou, tentar encontrar e prender esse homem que dirigia o carro de luxo e que atropelou esse jovem de 20 anos na madrugada de sexta para sábado, nesse fim de semana. Ele já foi identificado, inclusive no próprio sábado. As câmeras de segurança da casa noturna, onde os dois estavam, tanto o motorista do carro de luxo quanto o jovem de 20 anos, ajudaram uma testemunha a identificar quem era, porque todo o atropelamento foi gravado e também tem imagem, inclusive deste atropelador, na casa noturna aqui no Itaim Bibi.
Ele é Gustavo dos Santos Soares, de 28 anos, já teve problemas com a polícia pelo menos outras 3 vezes por outros crimes. A polícia diz que já foi até a casa dele, mas por enquanto não encontrou ninguém. Tem detalhes que podem ajudar. O carro em que ele estava, um carro de luxo, não tinha placa de identificação, isso também dificulta o trabalho. E há uma outra imagem de segurança que mostra, inclusive, uma mulher entrando no banco do passageiro desse carro. Já foi decretada a prisão temporária desse homem, mas por enquanto ele continua foragido. No Mato Grosso do Sul, a polícia investiga a morte de um estudante de medicina vítima de um atentado neste fim de semana na região de fronteira com o Paraguai. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Quem nos conta é o Martim Andrada. A Polícia Civil de Ponta Porã, aqui na fronteira com o Paraguai, está investigando esse caso. O delegado titular disse que, por enquanto, não tem pistas do que teria motivado esse crime. Por enquanto, também ninguém foi preso. O Luiz Fernando Andrade França, de 38 anos, foi alvo de um atentado no comecinho da manhã de sábado, aqui na principal avenida de Ponta Porã. Ele estava saindo de um bar com um amigo, entraram no carro, ele estava no lado do passageiro, quando o veículo, então, foi abordado por um outro carro, com pistoleiros que chegaram atirando. O Luiz Fernando teve ferimentos no pescoço, nos 2 braços, no abdômen e na perna. Ficou internado aqui em Ponta Porã, mas no final do dia foi levado, transferido para Campo Grande, para Santa Casa, não resistiu aos ferimentos e morreu. O Luiz Fernando, ele morava aqui em Ponta Porã, ele era natural de Jataí, em Goiás, mas morava em Ponta Porã porque fazia faculdade de medicina em Pedro Juan Cavalheiro, no Paraguai, cidade vizinha. Muitos estudantes já retomaram o segundo semestre do ano letivo de 2022 e os pais são os que estão mais preocupados e fazendo as contas. É que em vários locais os itens de material escolar também foram atingidos pela inflação que não perdoa ninguém, né? Em alguns produtos o reajuste chegou a 35%. Nesta loja de Petrolina, mochilas e cadernos foram os itens que mais ficaram caros em julho. De janeiro para cá, os materiais escolares subiram até 35%. Para quem trabalha no setor, não há outro jeito a não ser reajustar os preços. Esses aumentos têm motivado bastante, devido à matéria-prima, né? O aumento bastante que teve, né, com essa inflação. Teve um aumento de 30% a 35%, principalmente nas mochilas, estojo e lancheiras. Então, assim, de acordo com esse aumento que teve esse ano, a gente tem que repassar para o consumidor, né? Quem vem às compras já percebe a elevação dos preços. Aumentaram mesmo as coisas, né? Mas temos que comprar. Aí o jeito é levar tudo um pouco mais caro. O aumento de preços não para nos cadernos e mochilas. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares aponta que canetas e lápis de colorir importados estão 50% mais caros. Um reflexo da alta do dólar e também das taxas de importação que subiram. Juliana Nira é gerente de marketing. Na loja em que trabalha, tem feito de tudo para segurar o repasse dos novos preços aos consumidores. Mas ela já sabe que em algum momento isso não será mais possível. Diante de tantos reajustes que a gente recebeu, né, dos nossos fornecedores, a gente está tentando fazer uma média com o estoque já existente, com os estoques que estão chegando, para diminuir esse repasse desse percentual tão alto nesse reajuste nessa linha de material escolar. Maria veio fazer a reposição de estoque para a volta às aulas da filha Maria Isabela, de 6 anos. Ela já prevê as estratégias que precisará adotar para as compras não pesarem tanto no bolso. Ficar buscando, né, melhores preços, pesquisando sempre e quando encontrar a oportunidade, né, ver aquele material que você já estava procurando mais barato, aproveitar a oportunidade e adquirir. Há exatos 6 meses, Petrópolis, que fica na região serrana do Rio, sofreu com as chuvas do verão. A tragédia deixou 241 mortos. Meio ano depois, pouca coisa mudou para quem foi atingido pelos temporais na cidade imperial. Parte das obras prometidas sequer saiu do papel. Mais de 7 mil imóveis ainda estão interditados e muitas famílias continuam sem casa, né, e condenadas ali porque não tem para onde ir. Esse é um lugar onde o tempo parece ter outro ritmo, lento. É como acordar todos os dias com a mesma sensação. Difícil pensar em recomeço quando a ajuda não chega. E o que se vê da janela é a mesma imagem de 6 meses atrás. É triste porque é vizinho da gente, né, amigo, e foi todo mundo, é triste.
a gente conviver com isso, né? Levanta de manhã, tá vendo sair. Dona Marina, de 80 anos, e o seu Osvaldo, de 92, continuam morando numa área interditada. Dizem que não tem para onde ir. Nós estamos aí, ó, sem água, né? Só tem luz só. A água tem carregada, a casa do vizinho. Ah, tá horrível, né? Tomar banho de canequinha, né? E carregando água, esquentando água para tomar banho, é horrível isso. No dia 15 de fevereiro, a chuva forte deixou Petrópolis debaixo da lama. Rios transbordaram, encostas caíram e famílias inteiras morreram soterradas. No dia 20 de março, choveu forte de novo. Outra tragédia. Mais estragos e mortes. Ao todo, foram 241 vidas perdidas. E 3 pessoas continuam desaparecidas. Rafaela espera o resultado de um exame de DNA para saber se um corpo encontrado na cidade é do filho dela, de 8 anos. Os 2 estavam em um dos ônibus arrastados pela enxurrada. Se realmente for o corpo dele, o corpinho dele, eu vou poder ficar em paz em termos. E se não for ele, assim, vai ser uma ferida que vai ficar aberta para sempre. Circular por Petrópolis é como reviver aquela tragédia. O bairro Chácara Flora, onde nós estamos, foi uma das áreas mais atingidas. Os deslizamentos parecem cicatrizes na encosta. Ainda há casas penduradas lá no alto e outras destruídas aqui embaixo. O muro de contenção até hoje não saiu do papel, assim como a maioria das obras prometidas há 6 meses. Aqui, os moradores vivem 2 sensações: o trauma e o medo toda vez que chove. A situação de desastre ainda permanece e você pode perceber até pelo ânimo dos moradores, né? Há muito medo, há muita apreensão, sobretudo pelas chuvas de verão, e precisam ser feitas obras e intervenções o mais urgente possível. Qualquer chuva que tem, eu fico apavorada. O Ministério Público está mapeando áreas de risco com a ajuda de técnicos voluntários para pedir na Justiça uma solução. Definição dessas obras. E muitas localidades sequer foram definidas, né? Então, nem o Estado assumiu a responsabilidade de fazer, nem o município assumiu a responsabilidade de fazer. Então, a gente vai pegar esse relatório, com os relatórios de visitas que fazemos, com os documentos que temos no inquérito civil, e vamos propor uma ação judicial, dizendo ao juiz: olha, a cidade precisa estar preparada para o próximo verão. Nas áreas centrais e turísticas de Petrópolis, encontramos obras de recuperação. A cidade está limpa e o comércio funcionando. Mas essas obras não chegaram nos bairros mais atingidos, onde ainda há casas penduradas no alto das encostas. Onde está esse dinheiro que foi enviado para cá para ajudar o povo de Petrópolis? Aonde foi parar? A gente não está vendo melhoria em nada. Vamos tentar responder a moradora? A Prefeitura de Petrópolis informou que planeja mais 40 obras emergenciais em vias públicas e que está avaliando a necessidade de reconstrução nos bairros. Os moradores mostraram aí o que é preciso fazer, né? A Prefeitura disse ainda que está garantindo aluguel social para 3.917 famílias. O governo do Rio afirmou que está investindo cerca de R$500 milhões na cidade e que obras emergenciais avançam em ritmo acelerado. Não é o que a população diz. Sobre o bairro Chácara Flora, que o Guilherme mostrou para a gente na reportagem, o governo do estado afirma que algumas obras estão em projetos já processando a contratação. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Regional disse que mais de R$22 milhões já foram repassados para 11 ações e que outros R$6.400.000 foram aprovados para obras de reconstrução. Aí a gente se pergunta, né, por que então a população diz que está assim há 6 meses? Veja a seguir a descoberta de um tesouro cultural nos porões do Teatro Dulcina, que fica lá no Distrito Federal. Brasil TV de volta, falando do dia da padroeira de Belo Horizonte, Nossa Senhora da Boa Viagem. Fiéis aproveitaram o feriado por lá para celebrar em orações a festa, né? A Iana Coimbra acompanhou a movimentação durante o dia na Igreja da Santa.
Olá, Marcelo, dia de muita missa, de celebração e devoção aqui em Belo Horizonte. Eu falo aqui da igreja, do santuário de Nossa Senhora da Boa Viagem e que é a padroeira da cidade por causa daquela imagem ali, ó. Uma imagem que foi trazida de Portugal pelo primeiro morador de Belo Horizonte. Hoje a data em homenagem à Assunção de Nossa Senhora foi marcada pela presença de muitos fiéis que encheram a igreja. E mesmo quando não tem missa, muitas pessoas ficam aqui nesse momento de oração. Em Caeté, muitos jovens subiram em procissão até a Serra da Piedade, onde fica o santuário dedicado à padroeira do estado, e também no interior, em Romaria, teve procissão e muita festa com cerca de 250 mil pessoas que foram à cidade para homenagear e se sentir mais próximo, então, da padroeira de lá. É com você, Marcelo. Feriado santo também em Petrolina, no sertão de Pernambuco, dia de celebrar a padroeira da cidade, Nossa Senhora Rainha dos Anjos. A primeira missa foi na Igreja Matriz. Bem antes da missa começar, seu Roberto chegou na Igreja Matriz. Ele estava ansioso por esse dia. Todo ano eu participo da festa de Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Sou um grande devoto de Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Todo dia 15 de agosto começa assim para Dona Raimunda, devota fiel. A gente chega cedo, esse aqui quer vir 6 horas para a missa para não perder nenhum lugarzinho. A missa paroquial começou às 7h30 da manhã. Primeira homenagem a Nossa Senhora Rainha dos Anjos no dia dela. Esse mês completam 26 anos da morte de Dulcina de Moraes, referência no teatro e na luta pelos direitos da classe artística. Como herança, ela deixou a Faculdade de Artes e um teatro em Brasília. E mais, agora foi descoberto um riquíssimo acervo pessoal da atriz que a Márcia Witzak nos mostra com exclusividade. No acervo, telegramas de amigos, Bibi Ferreira, Fernanda Montenegro e Fernando Torres, bilhetes de Clara Nunes e Dina Sfati. Esta carta foi escrita a Nanquim por Monteiro Lobato. Documentos de liberação de espetáculos de teatro pela censura na época da ditadura militar. Obras de arte, fotos de espetáculos e revistas com fatos históricos nas artes cênicas do Brasil. E tem muito mais. Mais de 3.000 vestidos e adereços usados em espetáculos por todo o Brasil. Todas essas relíquias ficavam escondidas aqui neste porão, na Fundação Brasileira de Teatro. Esse acervo todo pertencia à grande dama do teatro brasileiro, Dulcina de Moraes, e ao marido dela e incentivador, Odilon Azevedo. Por décadas, esse material ficou guardado aqui nesse porão. E agora, essa história começa a mudar. Dulcina de Moraes foi uma das grandes atrizes brasileiras do século passado. Dizem que ela estreou nos palcos aos 3 meses de idade. Filha de atores Átila e Conchita de Moraes, ela nasceu no Rio de Janeiro durante Turnê dos Pais. E o palco foi o berço e sua grande paixão. Na década de 70, a convite de Juscelino Kubitschek, Dulcina desembarcou em Brasília para fazer da capital um polo de cultura. Transferiu do Rio de Janeiro para cá a sede da Fundação Brasileira de Teatro, uma faculdade de artes e um teatro no coração de Brasília, no CONIC. Na inauguração, Bibi Ferreira subiu ao palco do Teatro Dulcina de Moraes, abrindo as cortinas para novos artistas da capital. Uma fundação de onde ela pretende sairão vários valores para a cena profissional brasileira. E desta época, uma reportagem da Globo mostra Dulcina falando da inauguração. O teatro é o meu universo, Bibi. Foi toda a minha vida, assim como também a de meus pais. E agora, em 1980, eu vou ter, creio que, a maior emoção da minha vida. E o texto falado está escrito à mão por Dulcina em seus diários, que também estão entre as descobertas. A ideia e a coragem de abrir o baú de Dulcina e Odilon foi de Josuel Júnior, ex-aluno da Faculdade Dulcina, que foi convidado pela Fundação Brasileira de Teatro para ser o diretor do Centro Cultural. O primeiro passo é organizar a casa, saber o que existe, entender o que é antigo e o que é valioso.
Então é um trabalho de fato de pesquisa, é quase um Indiana Jones no centro de Brasília. Você tem que buscar o que é valioso e que está perto de você. O trabalho de garimpo começou há um mês. Josuel e mais 4 pesquisadores de artes cênicas voluntários estão mergulhados no mundo de Dulcina e Odilon. A gente coloca luva, máscara e vamos para investigar, para procurar os objetos de Dulcina. É muita poeira, tem barata. De fato, isso é um tesouro da história do teatro brasileiro. Recontar essa história não é falar somente da Dulcina, mas é realmente passar e perpassar pela história do teatro brasileiro. O trabalho está só no começo. Tudo vai ser digitalizado. Fotos, documentos históricos, objetos pessoais e o acervo cultural de Dulcina. Tanta coisa que daria para fazer um museu. E é este o desejo da equipe que está descobrindo as relíquias. Nós queremos pegar os objetos pessoais de Dulcina de Moraes e construir um mausoléu para ela aqui no prédio da Fundação Brasileira de Teatro. E os documentos e todo o acervo cultural, os vestidos, a gente quer organizar e fazer uma curadoria para disponibilizar isso para o Brasil inteiro, se for possível. Foi bom estar de volta, né? Estava afastado aqui há 45 dias, agora estou retornando para o Brasil TV e te desejo uma boa noite. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30, horário de Brasília. Nos vemos mais uma vez amanhã. Boa noite.